Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Buenas noches, hermanos y hermanas, gracia y paz. Uma vez mais, o Senhor nos reúne nesse lugar Una vez más, el Señor nos reúne en este lugar e damos a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor que somente Ele merece receber. Damos a Él toda gloria, toda honra y toda alabanza que solo Él merece tener. E o que vamos fazer nessa noite é o que fizemos de manhã. Y lo que vamos a hacer esta noche es lo que hicimos por la mañana. Vamos nos lançar aos pés do nosso amado Senhor, Nos vamos a echar a los pies de nuestro amado Señor, primeiramente para contemplar a sua beleza, primeramente para contemplar su belleza, a sua formosura, su hermosura, mas também estarmos atentos ao seu falar, pero también estar atentos a su hablar, para que a sua palavra venha ao encontro do nosso coração para que su palabra venga al encuentro de nuestro corazón e faça toda a obra que Ele mesmo tem planejado para nós. y haga toda la obra que Él mismo tiene planeada para nosotros. Então vamos ter uma palavra de oração. Entonces vamos a tener una palabra de oración. Nosso maravilhoso Senhor, somos tão gratos a Ti. Nuestro maravilloso Señor, estamos tan agradecidos a Ti. Apesar da nossa infidelidade, Tu permaneces fiel. A pesar de nuestra infidelidad, Tú permaneces fiel. Como Tu és maravilhoso. ¿Cómo eres maravilloso, Señor? Nós Te pedimos nessa noite Te pedimos en esta noche que pelo Teu Espírito Santo bendito, que por Tu Espíritu Santo bendito, a Tua palavra possa ser aberta ao nosso coração Tu palabra pueda ser abierta a nuestro corazón e possamos receber toda aquela medida que o Senhor preparou para nós. y podamos recibir toda aquella medida que el Señor nos preparó. E ao receber a Tua palavra, Y al recibir Tu palabra, queremos que ela se torne vida em nossos corações. queremos que ella se vuelva vida en nuestros corazones. Queremos ter vidas consagradas a Ti mesmo, Queremos tener vidas consagradas a Ti mismo, para que possamos viver de tal forma para que podamos vivir de tal manera e assim apreciemos a Tua volta. y así apreciemos Tu regreso. Nós oramos em Teu próprio nome, Oramos en Tu nombre, para a glória de Deus Pai. para gloria de Dios Padre. Amém. Amén. Eu creio que é importante ainda aqui de maneira breve fazermos algumas colocações aqui para os irmãos daquilo que foi falado pela manhã. Creo que es importante que hagamos algunas precisiones de lo que hablamos por la mañana. Nós dissemos aos irmãos que a maior necessidade que nós temos visto no meio do povo de Deus Hemos hablado que una de las mayores necesidades que hemos visto en medio del pueblo de Dios é uma vida de consagração. es una vida de consagración. Mas para que nós tenhamos essa vida consagrada ao Senhor, Pero para que tengamos esa vida consagrada al Señor, é necessário que também tenhamos discernimento espiritual. es necesario que también tengamos discernimiento espiritual. Ou seja, compreender o coração de Deus e assim poder interpretar para a nossa vida. O sea, comprender el corazón de Dios y así interpretar para nuestra vida. Em outras palavras, En otras palabras, nós precisamos compreender qual é o projeto de Deus para nós nesse tempo do fim. nosotros necesitamos comprender cuál es el proyecto de Dios para nosotros en este tiempo del fin. Mas também nós dissemos que para que tenhamos o discernimento espiritual, Pero también dijimos que para tener discernimiento espiritual se faz necessário que tenhamos uma vida em total dependência do Espírito Santo. se hace necesario que tengamos una vida en total dependencia del Espíritu Santo. E estas realidades colocadas juntas Y estas realidades puestas juntas irá produzir em nossos corações uma vida de consagração. irán a producir en nuestros corazones una vida de consagración. E aí nós apresentamos aos irmãos os 3 fundamentos da consagração, Y entonces presentamos a los hermanos los 3 fundamentos de la consagración, baseado em 2 Coríntios capítulo 5, 14 e 15, baseados en 2 Corintios capítulo 5, 13 y 14. 14 14 e y 15. 15, perdón. Então nós começamos a apresentar aos irmãos então o primeiro fundamento, Entonces comenzamos a presentar el primer fundamento, mostrando que o amor de Cristo revelado por nós é o fundamento inicial para que tenhamos uma vida de consagração. mostrando que el amor de Cristo por nosotros es el fundamento inicial para nuestra consagración. Mas em seguida também nós mostramos que o segundo fundamento está relacionado com o direito divino sobre nós. Pero enseguida mostramos que el segundo fundamento está relacionado con el derecho divino sobre nosotros. Direito divino porque fomos comprados por alto preço.
Derecho divino porque fuimos comprados por alto precio. Então podemos dizer que o primeiro fundamento é o amor de Cristo revelado por nós. Entonces podemos decir que el primer fundamento es el amor del Señor revelado para E o nosotros. segundo fundamento é o seu direito divino sobre nós, Y el segundo fundamento es su derecho divino sobre nosotros, porque fomos comprados. porque fuimos comprados. Aí vocês se lembram daquelas três realidades que nós colocamos juntas. Entonces ahí vemos las tres realidades que pusimos juntas. Fomos resgatados para Ele mesmo, Fuimos rescatados para Él mismo, nós fomos comprados por altíssimo preço, que é o sangue de Cristo, fuimos comprados por alto precio, que es la sangre de Cristo, e, por fim, dissemos que fomos comprados diretamente de um mercado de escravos. y por fin dijimos que fuimos comprados de un mercado de esclavos. Éramos escravos do pecado Éramos esclavos del pecado e agora nos tornamos escravos de amor de Cristo Jesus. y ahora nos volvemos esclavos de amor de Cristo Jesús. E o terceiro fundamento da consagração está relacionado com a nossa entrega voluntária a Ele. Y el tercer fundamento de nuestra consagración está relacionado con nuestra entrega voluntaria a Él. Porque nós dissemos que o Senhor Jesus é o grande cavaleiro ou cavalheiro celestial. Porque dijimos que Jesús es el gran caballero celestial E Ele nunca vai nos forçar a segui-lo. y Él nunca nos va a forzar a seguirlo. Ele vai sempre nos convidar. Él nos va a convidar. Se alguém quer ser meu discípulo, Si alguien quiere ser mi discípulo, a si mesmo se negue, se niegue a sí mismo, tome sua cruz e venha após mim. cargue su cruz y sígame. Então nós mostramos estes três fundamentos para que tenhamos uma vida consagrada, Entonces presentamos estos tres fundamentos para que tengamos una vida consagrada, para que fique guardado em nossos corações. O primeiro fundamento, o amor de Cristo por nós. para que quede guardado en nuestros corazones. Primer fundamento, el amor de Cristo por nosotros. O segundo fundamento, o seu direito divino sobre nós. Segundo fundamento, el derecho divino sobre nosotros. Fomos comprados por preço. Somos comprados por precio. E o terceiro fundamento está relacionado com a nossa entrega voluntária. Y el tercer fundamento está relacionado con nuestra entrega voluntaria. Aí nós temos essas três realidades juntas, dando-nos a compreensão clara do que significa uma vida consagrada. Y ahí tenemos esas tres realidades juntas dándonos una comprensión de lo que significa una vida consagrada. Em linhas gerais, foi exatamente isso que nós dissemos, acrescentando vários outros textos para que tivéssemos uma maior compreensão desta palavra. En líneas generales fue eso lo que dijimos esta mañana, añadiendo varios textos para tener una mayor comprensión de todo eso. E o que nós vamos fazer então nesta noite? ¿Y qué vamos a hacer entonces en esta noche? Nós vamos estudar a realidade da consagração Nosotros vamos a estudiar la realidad de la consagración na perspectiva do livro de Levítico, en la perspectiva del libro de Levítico, usando apenas um único capítulo, usando solo un o capítulo, capítulo 8 do livro de Levítico. capítulo 8 del libro de Levítico. E aqui nós vamos ver a beleza que nós podemos tocar nesta realidade da consagração. Y aquí vamos a ver la belleza que podemos tocar de esta realidad de la consagración. Antes de nós lermos aqui algumas passagens, Antes de leer aquí algunos pasajes, vale dizer aos irmãos que o livro de Levítico é um livro muito especial das Escrituras Sagradas. hay que decir a los hermanos que el libro de Levítico es un libro muy especial de las Escrituras Sagradas. Muitas vezes pensamos que Levítico apenas compõe leis, sacrifícios e festas. Muchas veces pensamos que Levítico solo se compone de leyes, sacrificios y fiestas, Mas o livro de Levítico é um livro cristocêntrico. pero el libro de Levítico es un libro cristocéntrico. É um livro que nos fala da santidade. Es un libro que nos habla de la santidad. É um livro que nos fala da consagração. Es un libro que nos habla de la consagración. É um belo capítulo onde nós temos essa realidade exposta. Es un bello capítulo donde nosotros tenemos esta realidad expuesta. Então vamos abrir nossas Bíblias no livro de Levítico, capítulo 8. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Levítico, capítulo 8. Especificamente, antes de lermos o texto, esse capítulo nos fala da consagração de Arão e de seus filhos. Específicamente este capítulo nos habla de la consagración de Aarón y sus hijos. E nós sabemos que tanto Arão como seus filhos levam-nos para uma tipologia de Cristo e a sua igreja. Y sabemos que tanto Aarón como sus hijos nos lleva a una tipología tanto de Cristo como de su iglesia.
Tão belo que é esse livro, nós podemos ver essas realidades expostas nele. Entonces en este libro podemos ver las realidades expuestas sobre eso. E especificamente no capítulo 8 de Levítico, Y específicamente en este capítulo 8 de Levítico, nós vamos encontrar que há 4 ofertas que o Senhor pediu que se oferecesse a Ele. vamos a encontrar que habla de 4 ofrendas que el Señor pidió que se le hiciesen. Sim. E a primeira oferta, vamos pegar então no versículo, o versículo 2 vai nos mostrar na realidade de todas as ofertas. El versículo 2 nos va a mostrar la realidad de todas las ofrendas. Levítico 8, versículo 2. Levítico 8, versículo 2. Toma a Aarón y con él a sus hijos, y las vestiduras, el aceite de la unción, el novillo para el sacrificio por el pecado, los 2 carneros y la cesta de los panes sin levadura. Então aqui nós temos, nesse versículo único, as 4 ofertas relacionadas, exigidas por Deus, que deveriam ser ofertadas. Entonces aquí en este versículo tenemos las 4 ofrendas relacionadas que el Señor exigió que se ofrecieran. A primeira é um novilho que seria oferecido como oferta pelo pecado. Primero un novillo para la ofrenda por el pecado, Depois 2 carneiros. después 2 carneros. Logo mais vamos ver que cada um desses carneiros era oferecido de modo específico. Luego vamos a ver que cada uno de esos carneros fue ofrecido de modo específico. E o cesto de pães asmos. Y la cesta de los panes sin levadura. Então, se nós contarmos aqui, são 4 as ofertas exigidas pelo Senhor que deveriam ser ofertadas a Ele. Entonces ahí contamos 4 ofrendas que debían ser ofrecidas a Él. Vamos olhar então a primeira oferta, olhando para o texto de Levítico 8, versos 14 e 15. Vamos a ver la primera ofrenda mirando los versículos 14 y 15. Después hizo que trajeran el novillo del sacrificio por el pecado. Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del novillo del sacrificio por el pecado. Moisés lo degolló, tomó parte de la sangre, la puso con su dedo sobre los cuernos del altar en derredor y purificó el altar. Derramó el resto de la sangre al pie del altar y lo santificó para hacer expiación por él. Isso, até aqui. Antes de nós falarmos pouquinho sobre esse texto, Antes de hablar un poco sobre este texto, a obra de Cristo ela é tão maravilhosa, tão perfeita, la obra de Cristo es tan maravillosa, tan perfecta, que seria impossível descrevê-la apenas olhando para uma oferta. que sería imposible describirla mirando solo una ofrenda. Por isso que nós vamos estudar as demais ofertas, Por eso vamos a estudiar las demás ofrendas, porque cada uma delas aponta-nos para uma realidade linda de Cristo Jesus. porque cada una de ellas apunta hacia una realidad de Cristo Jesús. E vai chegar num momento claro onde nós vamos ver a oferta da consagração. Y va a llegar un momento en el que vamos a ver claro la ofrenda de la consagración. Mas a disposição que está colocada aqui, ela é necessária. Pero la disposición que está puesta aquí es necesaria. A primeira oferta deveria ser um novilho que seria sacrificado para que houvesse expiação do pecado. La primera ofrenda tenía que ser un novillo para que hubiese expiación por el pecado. Isso em tipologia fala exatamente da obra de Cristo realizada por nós naquela cruz. Eso en tipología habla exactamente de la obra de Cristo realizada por nosotros en la cruz. Sabemos que ele foi para uma cruz, Sabemos que Él fue a la cruz, ele entregou sua vida por nós, entregó su vida por o nosotros seu sangue foi todo derramado lá, y su sangre fue toda derramada allí, para que todos os nossos pecados fossem completamente perdoados. para que todos nuestros pecados fueran completamente perdonados. Então, essa primeira oferta fala-nos exatamente dessa realidade, o perdão de todos os nossos pecados. Entonces, esta primera ofrenda nos habla exactamente de eso, del perdón de todos nuestros pecados. Quando nós colocamos os olhos no Calvário, olhando para Cristo Jesus, Cuando ponemos nuestros ojos en el Calvario mirando a Cristo Jesús, nós devemos entender que Ele suportou todos os nossos pecados sobre Ele mesmo. debemos comprender que Él soportó todos nuestros pecados sobre Él mismo. Há texto em 1 Pedro, capítulo 2, 24, onde nós lemos o seguinte: En 1 de Pedro, capítulo 2, 24, vemos lo siguiente. carregando Ele mesmo sobre o seu corpo os nossos pecados. Cargando Él sobre sí mismo, sobre su cuerpo, nuestros pecados.
Por quê? Porque Ele nos amou em grau infinito. ¿Por qué? Porque Él nos amó en grado infinito. Então Ele suportou todo o peso dos nossos pecados sobre o seu corpo santo. Entonces Él soportó todo el peso de nuestros pecados sobre su cuerpo santo. O juízo de Deus caiu sobre o seu próprio Filho naquela cruz. El juicio de Dios cayó sobre su propio Hijo allí en la cruz. Nós é que deveríamos ser julgados, porque nós é que pecamos. Nosotros éramos los que teníamos que haber sido juzgados porque nosotros pecamos. Mas Ele tomou o nosso lugar e foi para uma cruz. Pero Él tomó nuestro lugar y fue para la cruz. E recebeu o juízo que deveria ser derramado sobre nós. Y recibió el juicio que tenía que ser derramado sobre nosotros. Vocês sabiam que há dois atributos divinos que não podem ser aplicados ao mesmo tempo a uma pessoa? ¿Tú sabes que hay dos atributos divinos que no pueden ser aplicados al mismo tiempo a una persona? Juízo e misericórdia. Juicio y misericordia. Porque se o Senhor for lançar o seu juízo sobre mim, Porque si el Señor fuera a lanzar su juicio sobre mí, Ele não pode expressar a sua misericórdia a mim. Él no me puede expresar su misericordia. Porque misericórdia significa o seguinte: Porque misericordia significa lo siguiente: Deus não nos tratar como nós merecemos. Dios no nos trata como nosotros merecemos. Nós merecemos o juízo. Nosotros merecemos el juicio. Então, se Ele for derramar o seu juízo sobre mim, logo Ele não pode aplicar a sua misericórdia. Entonces, si Él fuera a derramar el juicio sobre mí, luego Él no puede aplicar su misericordia. Aí vocês vão entender o que Cristo fez na cruz por nós. Y ahí vamos a entender lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Aí nós vamos entender que o Filho de Deus, o Filho eterno de Deus estava lá na cruz Ahí vamos a entender que el Hijo eterno de Dios estaba allí en la cruz e disse assim, num diálogo entre Ele e o Pai: y dice así en un diálogo entre Él y el Padre: Sobre mim, Pai, todo juízo, sobre mí, Padre, todo el juicio e sobre eles a sua misericórdia. y sobre ellos tu misericordia. Então, juízo sobre Jesus Cristo Entonces, juicio sobre Jesucristo e misericórdia sobre nós. y misericordia sobre nosotros. Isso é o grande amor dele demonstrado por nós. Ese es su gran amor demostrado por nosotros. Ele desejou que o juízo que nós deveríamos receber caísse sobre ele. Él deseó que el juicio que nosotros debíamos recibir cayese sobre Él. E assim, então, as misericórdias de Deus chegaram até nós. Y así entonces las misericordias de Dios llegaran hasta nosotros. Veja que amor maravilhoso que o Senhor demonstrou por nós. Mira qué amor maravilloso demostró el Señor por nosotros. Então, quando eu digo o Senhor suportou todos os nossos pecados naquela cruz, Entonces, cuando digo que el Señor soportó todos nuestros pecados en aquella cruz, devemos entender que Ele, de fato, assumiu a penalidade da nossa culpa, debemos entender que Él de hecho asumió la pena de nuestra culpa para que nós pudéssemos receber da sua misericórdia. para que nosotros pudiéramos recibir de su Que misericordia. amor maravilhoso é este do nosso Senhor Jesus Cristo. Qué amor maravilloso es este de nuestro Señor Jesucristo. Você sabia que todos os seus pecados foram perdoados? ¿Tú sabías que todos tus pecados fueron perdonados? Mas não somente os pecados do passado, Pero no solo los pecados del pasado, não somente os pecados do presente, no solo los pecados del presente, mas os pecados do futuro. sino incluso los pecados del futuro. Nós somos absolutamente perdoados em Cristo Jesus. Nosotros somos absolutamente perdonados en Cristo Jesús. Agora, na nossa jornada, Ahora- muitas vezes vamos tropeçar, Ahora, en nuestra jornada muchas veces vamos a tropezar, vamos pecar contra o Senhor, vamos a pecar contra el Señor, vamos ferir o seu coração. vamos a herir su corazón. Como nós devemos então proceder? ¿Cómo debemos proceder? Reconhecer diante do Senhor Reconocer delante del Señor que o pecado é nossa responsabilidade, que el pecado es nuestra responsabilidad, nos arrependermos arrepentirnos e nos apropriar da provisão do sangue de Cristo, y apropiarnos de la provisión de la sangre de Cristo, que já foi nos dada pela obra de Cristo Jesus. que ya nos fue dada por la obra de Cristo Jesús. Nós não precisamos ficar um único minuto com um sentimento de culpa na nossa mente. No necesitamos quedarnos ni un minuto con un sentimiento de culpa en nuestra mente. Se nós confessarmos com sinceridade diante do Senhor os nossos pecados, Si nosotros confesamos con sinceridad delante del Señor nuestros pecados, Ele nos perdoa. Él nos perdona. Mas nós devemos lembrar que nós temos um arqui-inimigo. Pero debemos recordar que tenemos un archienemigo. Satanás, ele é o acusador. Satanás es el acusador.
Ele é especialista em manter as pessoas debaixo da acusação. Él es especialista en mantener a las personas bajo acusación. Quantas pessoas não vivem uma vida liberta por estarem debaixo de acusação? ¿Cuántas personas no viven una vida de libertad por estar bajo acusación? Porque o inimigo achou um caminho na sua mente para acusar. Porque el enemigo encontró un camino en su mente para acusar. Deixe-me contar uma história real para vocês, Déjame contar una historia real, para acontecida no Brasil há muitos anos atrás. ocurrida en Brasil hace muchos años. Certo irmão muito piedoso, muito temente ao Senhor, foi fazer a visita a uma família. Cierto hermano, muy temeroso del Señor, muy piadoso, fue a visitar una familia. E o esposo havia pedido que ele fosse visitar a sua esposa. El esposo había pedido que él fuera a visitar a su esposa. A sua esposa estava numa cadeira de rodas, Su esposo estaba en una silla de ruedas. mas o problema era algo assim, não físico. Pero su problema no era algo físico. E então esse irmão se chegou perto dela para que ela contasse a história, para que ele entendesse o porquê ele estava na cadeira de rodas. Entonces este hermano se acercó a ella para que ella le contara la historia de por qué estaba en esa silla de ruedas. E ela disse que ela tinha tido um sonho impuro. Y ella dijo que había tenido un sueño impuro. E depois ela entrou debaixo de uma acusação. Y entonces ella entró bajo acusación. E o inimigo dizia o seguinte: esse pecado que você cometeu não tem perdão. El enemigo le decía, ese pecado que tú has cometido no tiene perdón. E esse tipo de acusação cresceu tanto no seu coração Y ese tipo de acusación creció tanto en su corazón, que ela foi levada ao psicólogo, ella fue llevada al psicólogo, depois ao y psiquiatra, al psiquiatra después, e por fim ela estava numa cadeira de roda praticamente inválida, y finalmente estaba en una silla de ruedas prácticamente inválida, debaixo de uma acusação satânica. bajo una acusación satánica. E o que vinha na mente dela era isto: este pecado que você cometeu não tem perdão. Y lo que venía a su mente era esto, este pecado que tú cometiste no tiene perdón. Aí este irmão, então, depois de ouvir essa história, Y ahí este hermano, después de oír esta historia, ele pegou uma prancheta e colocou um papel sobre essa prancheta. ¿prancheta? Carpeta. Y él cogió una carpeta y puso un papel sobre esa carpeta. E deu uma caneta na mão dela, um lapiseiro. Y le dio un lapicero. E falou assim: faz uma divisão nessa folha. Y le dijo, haz una división en esta hoja. E disse o seguinte: o que mesmo essa voz diz para você todas as vezes? Eso mismo que esa voz te dice a ti todas las veces, E você vai escrever o que exatamente ele diz. Este pecado que você cometeu não tem mais perdão. tú vas a escribir exactamente eso, este pecado que tú cometiste no tiene perdón. Aí ele disse o seguinte para essa irmã: Y después le dijo lo siguiente a su hermana, toda frase tem um autor. toda frase tiene un autor, Tem que ter uma assinatura debaixo dessa frase. tiene que haber una firma bajo esa frase. Coloque embaixo aí diabo, Pon abajo, el diablo, o acusador. el acusador. Agora, minha irmã, você pega o Salmo de número 103. Ahora, hermana, toma el Salmo 103 103. E leia o versículo 3. y lee el versículo 3. E você vai anotar e escrever o versículo 3 no outro lado direito da folha. Y tú vas a escribir el versículo 3 en el lado derecho de la hoja. E o texto diz assim lá: Y el texto dice así allá, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades Él es quien perdona todas tus e iniquidades sara todas as tuas y enfermidades. sana todas tus enfermedades. Aí ele disse o seguinte para aquela irmã: Y ahora le dice lo siguiente a aquella hermana. essa frase também tem um autor, Esa frase también tiene un autor, tem uma assinatura. tiene una firma. Coloca Deus aí. Pon Dios ahí. Aí ele pegou, então, aquela prancheta Ahí él tomó aquella carpeta e disse o seguinte: minha irmã, com qual das frases você vai ficar? y le dijo a la hermana, hermana, ¿con cuál de las frases te vas a quedar? Ela olhou e falou assim: vou ficar com o Salmo 103. Y ella miró y dijo, me voy a quedar con el Salmo 103. Então se aproprie, minha irmã. Y entonces apropiese, hermana. De maneira miraculosa, aquela irmã se levantou da cadeira de rodas De manera milagrosa aquella hermana se levantó de la silla de ruedas e falou assim: o irmão quer um café?
É algo maravilhoso. Es algo maravilloso. Então, a obra que Cristo realizou por nós naquela cruz, irmãos e irmãs, é uma obra poderosa. Entonces la obra que realizó nuestro Señor en aquella cruz es una obra poderosa. Nós não precisamos ficar debaixo da acusação do inimigo nunca. No necesitamos quedarnos bajo la acusación del enemigo, nunca. Nós temos um Senhor glorioso, maravilhoso. Tenemos un Señor glorioso, maravilloso. Ele limpou o nosso passado. Él limpió nuestro pasado. Não importa o que tenhamos feito no passado. No importa lo que hayamos hecho en el pasado. Se confessamos com todo o nosso coração nosso pecado, Si confesamos con todo nuestro corazón nuestro pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados e nos purificar de toda injustiça. y purificarnos de toda injusticia. Então, essa é a obra que Cristo fez por você naquela cruz. Entonces, esa es la obra que Cristo hizo por ti en la cruz. Ele suportou os nossos pecados Ele completamente lá naquela Él cruz. soportó nuestros pecados completamente allí en aquella cruz. Então, tudo começa aqui. Entonces, todo empieza aquí. Nós precisamos então olhar que Cristo Jesus, ele foi oferecido como expiação do nosso pecado. Entonces, necesitamos mirar que Cristo Jesús fue ofrecido como expiación por nuestro pecado. Agora vamos olhar no livro de Levíticos a segunda oferta. Ahora vamos a ver la segunda ofrenda. Livro de Levítico, o capítulo 8, do versículo 18 ao 21. Levítico 8, del 18 al 21. Después hizo que trajesen el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Moisés lo degolló y roció la sangre por encima y alrededor del altar. Después cortó el carnero en pedazos e hizo arder la cabeza, los pedazos y el sebo. Lavó luego con agua las vísceras y las piernas e hizo arder todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de grato olor, ofrenda quemada al Señor, como el Señor había mandado a Moisés. Sim. A primeira oferta é a oferta pelo pecado. La primera ofrenda es la ofrenda por el pecado. Esta oferta, o holocausto, é chamada oferta queimada ao Senhor. Esta segunda ofrenda es llamada holocausto, ofrenda quemada al Señor. Isso nos aponta para a obra de Cristo no que tange tetelestai. Esta es la obra de Cristo en lo que respecta al tetelestai. O que significa tetelestai? ¿Qué significa tetelestai? Sabemos que o Senhor Jesus Cristo, quando estava pendurado no madeiro, Sabemos que el Señor Jesús, cuando estaba colgado del madero, ele bradou por 7 Él vezes. clamó por 7 veces. O sexto clamor de Jesus El sexto clamor de Jesús foi quando ele olhou que toda a obra estava completa fue cuando Él vio que toda la obra estaba completa e disse: tudo está consumado. y dijo, todo está consumado. Tetelestai. Tetelestai. Esta é a expressão. Esa es la expresión. E essa expressão tetelestai era usada em algumas ocasiões importantes. Y esa expresión tetelestai era usada en algunas ocasiones importantes, Algumas delas para que nós possamos conhecer. algunas de ellas para que las conozcamos. Por exemplo, quando uma serva terminava o seu serviço na casa onde ela estava servindo, Por ejemplo, cuando una sierva terminaba su servicio en la casa donde estaba sirviendo, ela chegava diante da sua senhora ou do seu senhor llegaba delante de su señora o su señor e dizia: tetelestai, y decía, tetelestai. tudo está consumado, já está tudo pronto, não tem mais nada a se fazer. O serviço está completo. Todo hecho, está todo el servicio completo. Uma outra aplicação dessa expressão Otra aplicación de esa expresión era no encerramento de uma apresentação teatral. era en el cierre de una presentación teatral. Havia várias peças que eram apresentadas ao longo daquele tempo. Durante aquella presentación se hacían varias escenas Várias cenas. E quando terminava toda aquela apresentação, y cuando terminaba toda la obra, o diretor do teatro chegava e dizia: tetelestai, el director del teatro decía, tetelestai. tudo estava acabado. Já não tinha mais nenhuma cena a se apresentar. Todo está terminado, no hay ninguna escena más. Entende o que Jesus fez naquela cruz? ¿Entiendes lo que el Señor Jesús hizo en aquella cruz? E por fim, quando alguém devia algo para uma outra pessoa, Por fin, cuando alguien tenía una deuda con otra persona, ele iria pagar aquela conta. él iba a pagar aquella cuenta, Então ele pegava o recibo do seu credor, entonces él tomaba el recibo de su acreedor, ele
rasgava o recibo e dizia tetelestai. Él rasgaba el recibo y decía tetelestai. A conta que era contra nós, ela foi rasgada, foi completamente aniquilada. La deuda que era contra nosotros quedó completamente saldada. Então, a obra de Cristo é uma obra plena, completa. Entonces la obra de Cristo es una obra plena, completa. E esse segundo sacrifício nos leva a esta realidade. Y este segundo sacrificio nos lleva a esta realidad. Porque não bastava apenas nós sermos justificados do nosso pecado. Porque no bastaba solo con ser justificados de nuestro pecado. Nós precisávamos ser conduzidos por Cristo para dentro do Altíssimo Lugar. Nosotros necesitamos también ser conducidos por Cristo dentro del Santísimo Lugar. Veja como a obra de Cristo ela é maravilhosa e não pode ser explicada apenas com um único sacrifício. Vea cómo la obra de Cristo es maravillosa y no puede explicarse solamente con un sacrificio. Sim, fomos justificados do nosso pecado. Sí, fuimos justificados de nuestro pecado. Mas agora nós precisamos ser conduzidos à presença de Deus o Pai. Pero ahora necesitamos ser conducidos a la presencia de Dios el Padre. Vocês se lembram quando ele então clamou tetelestai? ¿Tú recuerdas cuando él clamó tetelestai? O véu do templo foi rasgado de alto a baixo. El velo del templo se rasgó de arriba abajo. Então agora não há mais separação. Entonces ahora ya no hay más separación. Então em Cristo nós somos conduzidos à presença de Deus Pai. Entonces en Cristo somos conducidos a la presencia de Dios el Padre. Vamos tomar um texto para olhar na perspectiva de Hebreus esta verdade. Vamos a tomar un texto para ver esto en la perspectiva de Hebreos. Capítulo 10 de Hebreus. Capítulo 10 de Hebreos. Vamos ler aqui versículos 19 e 20. Versículos 19 y 20. Así que, hermanos, teniendo plena confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, su cuerpo, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Amém. Até aqui está bom, meu irmão. Hasta ahí. Que preciosa verdade nós temos aqui, que agora nós podemos ter uma intrepidez Qué preciosa verdad tenemos aquí, que podemos tener ahora una intrepidez para entrar no Santo dos Santos. para entrar en el Santo de los Santos. Mas de que maneira podemos entrar no Santo dos Santos? Pero ¿de qué manera podemos entrar en el Santo de los Santos? Pelo sangue de Cristo Jesus. Por la sangre de Cristo Jesús. O véu foi rasgado de alto a baixo. El velo fue rasgado de arriba abajo. Então agora não há mais separação. Entonces ahora ya no hay más separación. Que obra maravilhosa o Senhor Jesus realizou por nós naquela Qué cruz. obra maravillosa el Señor Jesús realizó por nosotros en aquella cruz. Volte por um instante então em Levítico capítulo 8. Volvemos a Levítico 8. E aqui nós precisamos ainda dizer que esta oferta, essa segunda oferta, é aquela oferta que nos conduz a Deus. Entonces tenemos que decir que esta segunda ofrenda, la del holocausto, es la que nos conduce a la presencia de Dios. Algo que podemos acrescentar que ela significa que nós fomos aceitos em Cristo por Deus. Podemos añadir respecto a esta ofrenda que nosotros fuimos aceptos en Cristo, en Dios. Então vamos fazer a diferença muito importante para nós entre a primeira e a segunda oferta. Entonces vamos a hacer la diferencia muy importante entre la primera y la segunda ofrenda. O novilho que foi sacrificado tinha como finalidade o perdão de todos os nossos pecados. El novillo que fue sacrificado tenía como finalidad el perdón de nuestros pecados. O carneiro que foi sacrificado em holocausto El carnero que fue sacrificado en holocausto tinha como finalidade então nos conduzir a Deus. tiene como finalidad conducirnos a Dios. Isso tipologicamente falando. Eso tipológicamente hablando. Então aqui nós temos essas duas ofertas. Entonces aquí tenemos esas dos ofrendas. Agora vamos dar um passo a mais. Ya vamos a dar un paso más, Olhar a terceira oferta a mirar la tercera ofrenda e ela de modo mais amplo, mais claro. y de un modo más amplio y claro. Vai nos mostrar exatamente aquilo que queremos mostrar para vocês nesse momento. Nos va a mostrar aquello que queremos mostraros en este momento. Chamados para uma vida de consagração. Llamados para una vida de consagración. Então Levítico capítulo 8, Entonces Levítico capítulo 8, do versículo 22 ao 24. del versículo 22 al 24. Después hizo que acercaran el otro carnero, el carnero de la investidura. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero.
Moisés lo degolló, luego tomó parte de su sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Hizo que se acercaran los hijos de Aarón y puso parte de la sangre sobre el lóbulo de su oreja derecha, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Luego derramó el resto de la sangre por encima y alrededor del altar. Vocês perceberam a beleza desse texto? ¿Vosotros habéis percibido la belleza de este texto? Vejam que essa terceira oferta, que é o segundo carneiro, Mira lo que esta tercera ofrenda, que es el segundo carnero, tem uma característica totalmente diferente. tiene una característica totalmente diferente. Agora, o carneiro seria imolado Ahora el carnero sería inmolado e o sangue deveria ser colocado em 3 partes particulares do corpo de Arão e dos seus filhos. y la sangre tenía que ser puesta en 3 partes particulares de Aarón y sus hijos. A primeira parte era a ponta da orelha direita, La primera parte era la punta de la oreja derecha, depois no polegar direito después en el pulgar derecho, e no polegar direito do pé. Polegar direito da mão e polegar direito do pé. el pulgar derecho de la mano derecha, sí, el pulgar derecho y el pulgar del pie derecho. Entende? Orelha, Oreja, o dedão do pé, da mão pulgar de la mano e o dedão do pé. y pulgar del O pie. que a palavra de Deus quer nos mostrar com isso? ¿Qué nos quiere mostrar la palabra de Dios con esto? Tem diretamente a ver com o nosso assunto de consagração. Tiene que ver directamente con nuestro asunto de la consagración. Os nossos ouvidos agora não mais nos pertencem. Nuestros oídos ya no nos pertenecen más. As nossas mãos não mais nos pertencem. Nuestras manos ya no nos pertenecen. Os nossos pés já não mais nos pertencem. Nuestros pies ya no nos pertenecen más. Uma vez que fomos aceitos em Cristo diante de Deus, Una vez que fuimos aceptados en Cristo delante de Dios, agora nós devemos permanecer numa posição de escravos. ahora nosotros debemos permanecer en una posición de esclavos. Porque agora, qual que é a função desse escravo? Porque ahora, ¿cuál es la función de ser esclavo? Pelo ouvido, atender a voz de Deus. Por el oído, atender la voz de Dios. O sangue no polegar direito é fazer a vontade de Deus. La sangre en el pulgar derecho es hacer la voluntad de Dios. E o sangue no polegar direito do pé, andar nos caminhos de Deus. Y la sangre en el pulgar derecho del pie, andar en los caminos de Dios. Então percebe que quando o sangue é aplicado dessa forma, Entonces percibe que cuando la sangre es aplicada de esa manera, isso significa que aquela pessoa sobre a qual o sangue foi aplicado eso significa que aquella persona sobre la cual la sangre fue aplicada não se pertence mais, ya no se pertenece más, mas pertence àquele que por ela morreu e sino que ressuscitou. pertenece a aquella que por ella murió y resucitó. Nós somos completamente do Senhor. Nosotros somos completamente del Señor. Vocês se lembram de Romanos capítulo 12, versículo 1? ¿Recordáis Romanos capítulo 12, versículo 1? Rogo-vos, pois, irmãos, Os ruego pues, hermanos, pelas misericórdias de Deus, por las misericordias de Dios, que apresenteis vossos que corpos presentéis vuestros cuerpos como sacrifício vivo como sacrificio vivo, Santo y agradable santo y a agradable a Deus. Dios. O que significa ali apresentar os vossos corpos vivos? Sacrifício vivo, não é isso? ¿Qué significa presentar vuestros cuerpos como sacrificio vivo? Exatamente, com a aplicação do sangue sobre a ponta da orelha direita, sobre o polegar direito da mão e o polegar direito do pé. Exactamente, aplicar la sangre en la oreja derecha, en el pulgar derecho de la mano y en el pulgar derecho del pie. Em outras palavras, nós não mais nos pertencemos. En otras palabras, ya no nos pertenecemos más. Então vamos começar a unir essas realidades de Levítico. Entonces vamos a empezar a unir esas realidades de Levítico, Olhando apenas para o capítulo 8. mirando solo el capítulo 8. O novilho foi ofertado como oferta pelo pecado. El novillo fue ofrecido como ofrenda por el pecado. Fomos perdoados de todos os nossos pecados. Fuimos perdonados de todos nuestros pecados. Quando nós aplicamos esta realidade tipologicamente a Cristo. Cuando aplicamos esta realidad tipológicamente a Cristo. Depois vimos a segunda oferta, o primeiro carneiro. Después vimos la segunda ofrenda, el primer carnero. Ele foi totalmente oferecido em holocausto, Él fue totalmente ofrecido en holocausto. oferta queimada. Ofrenda quemada. Ou seja,
é algo que nos toca naquele assunto do Senhor Jesus fazendo a sua obra para nos conduzir a Deus. Eso habla de esa obra del Señor, que hizo el Señor, para conducirnos a Jesús, a Dios. Sim, é o tetelestai que consideramos há pouco. El tetelestai, que hemos hablado hace poco. Agora nós fomos aceitos por Deus na sua presença. Ahora nosotros hemos sido aceptados por Dios en su presencia. Agora, quando estamos considerando a terceira oferta, Ahora cuando estamos considerando la tercera ofrenda, então vejam que Deus quer muito mais do que nós estarmos na sua presença. mirad que el Señor quiere mucho más que simplemente que estemos en su presencia. Ele quer que nós os sirvamos. Él quiere que nosotros lo sirvamos. E a única forma de servirmos a Deus é pela consagração. Y la única forma que sirvamos a Dios es por la E consagración. como vamos ser consagrados? ¿Y cómo vamos a ser consagrados? Com a aplicação do sangue. Con la aplicación de la Em sangre. cada uma das partes do nosso corpo. En cada una de las partes de nuestro cuerpo. É o que Romanos 12:1 quer nos dizer através do apóstolo Paulo. Es lo que Romanos 12:1 nos quiere decir a través del apóstol Pablo. Aí você e eu nos tornamos um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Ahí tú y yo nos convertimos en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Não é maravilhoso isto? ¿No es maravilloso esto? Então, quando nós lemos o livro de Levítico, nós vemos essa beleza aqui colocada. Entonces cuando vemos el libro de Levítico vemos esta belleza aquí puesta. Voltando para o livro de Levítico, vamos novamente avançar um pouco mais. Vamos a avanzar un poco más aquí en Levítico. Levítico capítulo 8, para considerarmos a quarta oferta, Vamos a ver en Levítico 8 la cuarta ofrenda. a partir do versículo 26 ao 28. Del versículo 26 Ao al 28. 28. De la cesta de los panes sin levadura que estaba delante del Señor, tomó un pan sin levadura, una torta de pan con aceite y una galleta, y los puso sobre el sebo y sobre el muslo derecho. Puso todo esto en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y lo hizo mecer como ofrenda mecida delante del Señor. Después las tomó Moisés de sus manos y las hizo arder en el altar sobre el holocausto. Estos son los sacrificios de la investidura para grato olor. Es una ofrenda quemada al Señor. Até o 26? Del 26 al 28, hemos dicho. 26, sim, 26 e 28, ok. Aqui nós temos uma descrição linda da palavra de Deus. Aquí tenemos una descripción hermosa de la palabra de Dios. E é um sacrifício que segue o segundo carneiro oferecido, Es el sacrificio que sigue al segundo carnero ofrecido, onde tudo será também queimado no altar. donde también va a ser todo quemado en el altar. Mas aqui aparece um outro tipo de oferta bastante interessante. Pero aparecen aquí otro tipo de ofrendas bastante É um interesantes. cesto de pães asmos. Un cesto de panes ácimos. E há muitos irmãos que nos ajudam muito para entendermos a tipologia nas Escrituras Sagradas. Y hay algunos hermanos que nos ayudan mucho a entender la tipología en las escrituras sagradas. Então, o que nós vamos fazer agora é subir nos ombros desses irmãos Entonces lo que vamos a hacer ahora es subirnos en los hombros de esos hermanos para enxergarmos um pouquinho mais sobre esta tipologia. para poder comprender, ver algo más de esta tipología. Por exemplo, quando nós lemos aqui no versículo 26, Cuando leemos aquí en el versículo 26, também do cesto de pães asmos que estava diante do Senhor, tomou um bolo de asmo, um bolo de pães azeitado e uma obreia e o pôs sobre a gordura e sobre a coxa direita. de la cesta de los panes sin levadura que estaba delante del Señor, tomó un pan sin levadura, una torta de pan con aceite y una galleta y los puso sobre el sebo y sobre el muslo derecho. Aí aparece a palavra sebo na minha versão gordura. Aquí aparece la palabra sebo, allí gordura. E segundo esses irmãos, essa palavra ela é muito significativa para nós. Según estos hermanos, esta palabra es muy significativa para nosotros. Significa a riqueza da glória de Deus. Significa la riqueza de la gloria de Dios. A gordura, o sebo, a riqueza da glória de Deus. La gordura o el sebo representan la gloria de Dios. A coxa direita El muslo derecho significa força e poder. significa fuerza y poder. Então, quando nós olhamos esses significados, começam a fazer sentido para nós. Entonces, cuando oímos estos significados, empieza a tener sentido para nosotros. Vamos acrescentar então os outros 3 significados que nos faltam aqui. Vamos a añadir los otros 3 significados que nos faltan aquí. Na mesma leitura que nós fizemos, aparece a palavra bolo asmo ou pão asmo. En la misma
En el mismo versículo 26. aparece una torta de pan Torta de pão. É um bolo asmo, sem fermento. sin fermento. Um pão sem fermento. E o que significa esse bolo asmo, esse pão asmo? ¿Y qué significa ese pan ácimo? A humanidade elevada, a humanidade perfeita de Cristo Jesus. La humanidad perfecta de Jesús. Veja só que linda essa descrição. Mira qué linda esa descripción. Mas aí também nessa mesma leitura que acabamos de fazer, Pero también en esa misma lectura que hemos hecho, aparece um bolo de pão azeitado, aparece una torta de pan con aceite. com azeite. Sim. Isso fala-nos da vida do Senhor Jesus Cristo completamente dependente do Espírito, Nos habla de la vida del Señor Jesús completamente dependiente del Espíritu, enquanto ele esteve aqui na terra. mientras Él estuvo aquí en la tierra. E há um terceiro significado importante, Y hay un tercer significado importante, que na minha versão é obreia, uma obreia. que en su versión es una oblea, en la mía es una galleta. Galleta. Isso significa um pão bem fininho, Eso significa un pan muy fino. muito fino, bem delgado. Isso, segundo esses irmãos, tem um significado muito interessante também. Eso, según estos hermanos, tiene un significado muy interesante también. Significa o Senhor Jesus cheio de compaixão. Significa el Señor Jesús lleno de compasión. Lembre-se, nós estamos sobre os ombros de irmãos que enxergaram mais longe. Recuerda que estamos sobre los hombros de hermanos que vieron más lejos. Isso é maravilhoso. E toda essa oferta, então, era queimada. Entonces toda esta oferta, la ofrenda, era quemada. E nós temos, então, aqui a consumação da obra da consagração. Y ahí tenemos la consumación de la obra de la consagración. Essa é a beleza que nós temos nas Escrituras Sagradas. Esa es la belleza que tenemos en las Escrituras Sagradas. Algo para nós pensarmos, queridos irmãos e irmãs. Algo para que pensemos, hermanos y hermanas. Para que sejamos desafiados. Para que seamos desafiados. Nós não faremos diferença alguma na sociedade em que vivemos Nosotros no haremos diferencia ninguna en la sociedad en la que vivimos se nós não formos pessoas consagradas. si no fuéramos personas consagradas. Nós nos tornaremos crentes carnais, Nos volveremos creyentes carnales, muitas vezes críticos muchas veces críticos e sem misericórdia nenhuma. y sin misericordia ninguna. Então nós precisamos da ajuda do Espírito Santo Entonces necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo para que nós possamos ser um povo consagrado ao Senhor. para que podamos ser un pueblo consagrado al Señor. Mas há algo muito importante para fechar este assunto no livro de Levítico. Pero algo muy importante para cerrar este asunto en el libro de Levítico. No mesmo capítulo 8 onde nós estamos, En el mismo capítulo 8 donde estamos, veja o versículo 30, por favor. vamos a leer el versículo 30, por favor. Luego Moisés tomó parte del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar y roció a Aarón y sus vestiduras, y con él a sus hijos y sus vestiduras. Así consagró a Aarón y sus vestiduras, y con él a sus hijos y sus vestiduras. Que texto precioso que nos fala de algo maravilhoso que nós não podemos esquecer. Qué texto maravilloso que nos habla de algo que no podemos olvidar. Depois de todos os sacrifícios anteriores terem sido ofertados, Después que todos los sacrificios anteriores han sido ofrendados, nós vimos que muito sangue foi derramado. vimos que mucha sangre fue derramada. Então, depois disso, vem Moisés e toma do óleo da unção Entonces, después de eso, viene Moisés y toma del óleo de la unción e vai aspergir sobre Arão e sobre seus filhos. y la va a asperger sobre Aarón y sus hijos. Há algo que sempre irá caminhar juntos. E nesta ordem, algo que irá sempre caminhar juntos. Hay algo que hay algunas cosas que van a andar siempre juntas. Sangue e azeite. Sangre y aceite. Primeiro o sangue, depois o Espírito. Primero la sangre y luego el espíritu. Primeiro o Calvário, depois o Pentecostes. Primero Calvario y después el Pentecostés. Primeiro o Cordeiro, depois a pomba. Primero el cordero, después la paloma. Então é assim que funciona. Entonces, siempre así que funciona. Então vem Moisés e derrama do óleo da unção sobre aquele sacrifício. Entonces viene Moisés y derrama el aceite de la unción sobre aquel sacrificio. Isso nos mostra exatamente a necessidade que temos do Espírito Santo para vivermos uma vida de completa consagração a Ele. Y eso nos muestra exactamente la necesidad que tenemos del Espíritu Santo para vivir una vida de completa consagración. Vamos avançar um pouquinho mais nesse livro mesmo, no capítulo 14, Vamos en este libro mismo de Levítico al capítulo 14 e vamos ler aqui
alguns versos. Y vamos a leer aquí algunos versículos. E aqui teremos de modo muito claro isso que estou apontando para vocês. Y aquí tenemos de manera muy clara esto que estoy apuntando. Então, a partir do versículo 14 ao 17, preste bastante atenção. A partir del versículo 14 al 17. Presta mucha atención. Después el sacerdote tomará parte de la sangre de la víctima por la culpa y el sacerdote la pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. De la misma manera el sacerdote tomará la medida de aceite y echará parte de él en la palma de su mano izquierda. Luego el sacerdote mojará un dedo de su mano derecha en el aceite que tiene en la palma de su mano izquierda y rociará el aceite con su dedo 7 veces delante del Señor. De lo que quede del aceite en su mano, el sacerdote pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, junto al lugar donde está la sangre del sacrificio por la culpa. Veja só que texto lindo da palavra de Deus. Aqui está claro para nós Aquí está claro para nosotros que a primeira aplicação foi o sangue, que la primera aplicación fue la sangre, tanto na ponta da orelha como no polegar direito da mão e polegar direito do pé. tanto en la punta de la oreja como en el pulgar derecho de la mano y en el pulgar derecho del pie. E depois, aí sim, a aspersão do azeite ou do óleo. Y después, justo en el mismo sitio, la aspersión del aceite. Então, primeiro o cordeiro e depois a pomba. Entonces, primero el cordero y después la paloma. É necessário, é extremamente necessário Es extremadamente necesario que nós dependamos do Espírito Santo para vivermos uma vida de completa consagração ao Senhor. que nosotros dependamos completamente del Espíritu Santo para vivir una completa consagración al Señor. Não há possibilidade de sermos consagrados sem a unção do Espírito Santo. No hay posibilidad de ser consagrados sin la unción del Espíritu Santo. Vamos ver algumas passagens. Vamos a ver algunos pasajes. Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8. aqui vamos ler 2 versículos. Romanos 8, o primeiro versículo é o 16. Romanos 16. 8, 16. 16. El Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esta é uma obra gloriosa do Espírito Santo inicial que temos aqui. Esta es una obra gloriosa del Espíritu Santo inicial que tenemos aquí. Ele testifica com o nosso espírito regenerado Él testifica con nuestro espíritu regenerado que nós somos filhos de Deus. que nosotros somos hijos de Dios. É só pelo Espírito Santo que nós temos essa testificação. Es solo por el Espíritu Santo que nosotros tenemos ese testimonio. Mas o Senhor quer muito mais do que essa testificação no nosso coração. Pero el Señor quiere mucho más que ese testimonio en nuestro corazón. Veja o versículo 14, por favor. Leemos el versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Há algumas verdades importantes aqui colocadas. Algunas verdades importantes aquí A presentadas. primeira diretamente envolvida o que estamos falando. La primera directamente implicada en lo que estamos hablando. Aqui a Bíblia está dizendo que todos os que são filhos de Deus, estes são guiados pelo Espírito de Deus. Aquí está diciendo, no está diciendo. Está dizendo que todos os que são filhos de que todos los Deus que son hijos de Dios são guiados pelo Espírito de son Deus. guiados por el Espíritu de Dios. Veja que é mais do que uma testificação. Mira que es algo más que un testimonio. É um guiar, um conduzir. Es un guiar, un conducir. Isso é facilmente visto Y eso se ve fácilmente, comparando duas palavras que aparecem aqui. comparando dos palabras que aparecen aquí. A primeira no versículo 16 que acabamos de ler La primera en el versículo 16 que acabamos de leer e a segunda está no versículo 14 que acabamos de ler. y la segunda en el versículo 14 que acabamos de leer. E a mesma palavra que aparece em ambos é filhos. La misma palabra que aparece en ambos es hijos, Só que no versículo 16 a palavra filhos que aparece aqui solo que en el versículo 16 la palabra hijos que aparece é filhos pequenos. significa hijos Eu pequeños, poderia dizer filhinhos. hijitos. É como um filho menor olhando para o seu pai e tendo comunhão com ele. Es como un hijo pequeño mirando a su padre y teniendo comunión con él. Porém,
No versículo 14, a Sim. palavra filhos que aparece aqui, Sin embargo, en el versículo 14, la palabra hijos, que aparece ahí, ela é dirigida para um filho maior, es dirigida para el hijo mayor, um filho que já tem responsabilidade, un hijo que ya tiene responsabilidades, um filho que já pode ser conduzido. un hijo que ya puede ser conducido. Então a palavra de Deus aqui diz no verso 14: Entonces, la palabra de Dios dice aquí en el versículo 14, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Mostrando-nos que é necessário que, como filhos maduros de Deus, sejamos conduzidos pelo Espírito. Mostrándonos que es necesario que, como hijos maduros de Dios, seamos conducidos por el Espíritu Santo. O que tudo isso quer dizer para nós? ¿Qué quiere decir todo eso para nosotros? Que na realidade isso nos leva a uma vida de consagração, ser conduzidos pelo Espírito. Que eso es lo que en realidad nos conduce a la vida de consagración, ser conducidos por el Espíritu. É impossível nós vivermos uma vida consagrada sem o governo do Espírito Santo. Es imposible vivir una vida consagrada sin el Espíritu Santo. Permita-me dizer algumas coisas antes de nós fazermos um pequeno intervalo. Permítame decir algunas cosas antes que hagamos un pequeño descanso. Uma pessoa governada pelo Espírito Santo Una persona gobernada por el Espíritu Santo irá deixar sua marca de consagração por todas as partes. va a dejar su marca de consagración por todas partes. Quando nós somos dirigidos pelo Espírito Santo, algo acontece. Cuando nosotros somos dirigidos por el Espíritu Santo, algo ocurre. Quando as pessoas nos tocam. Cuando las personas nos tocan. É mais ou menos quando nós tocarmos um móvel que está com uma tinta fresca. Es más o menos como cuando nosotros tocamos un mueble que está con la pintura fresca. Acabou de se pintar esse móvel. Se acabó de pintar ese mueble. Se eu colocar a mão sobre ele, eu fico marcado. Si yo pongo la mano sobre él, quedo marcado. Então nós devemos ser estes que são como que tintas frescas. Entonces nosotros debemos ser como tintas frescas. As pessoas vão nos tocar e vai levar algo de nós. Las personas nos van a tocar y van a llevar algo de nosotros. Na realidade, é o que o Espírito Santo deseja fazer em nós. En realidad es lo que el Espíritu Santo desea hacer en nosotros. Nós devemos ser cristãos tintas, vamos dizer assim. Nosotros debemos ser cristianos tintas, vamos a decirlo así. Exato. Porque desta forma nós vamos então estar mostrando de quem nós estamos dependendo para viver. Porque de esta manera vamos a estar mostrando de quién dependemos nosotros para vivir. Isso é uma vida de consagração. Esta es una vida de consagración. Quando nós estamos de fato vivendo esta realidade de sermos consagrados ao Senhor, Cuando estamos viviendo esta realidad de ser consagrados al Señor, nós também nos tornamos cartas vivas. nosotros también nos convertimos en cartas vivas. Vejam 2 Coríntios, por favor, Mira en 2 Corintios, por favor. capítulo 3, Capítulo 3, versículos 2 e 3. versículos 2 y 3. Vosotros sois nuestra carta escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Es evidente que vosotros sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de corazones humanos. Isso. Irmãos e irmãs, todos nós somos uma carta viva. Todos nós. Hermanos y hermanas, todos nosotros somos una carta viva. Agora, a pergunta que se levanta é a seguinte: Ahora la pregunta que se levanta es la siguiente. o que as pessoas estão lendo quando olham para nós? ¿Qué es lo que las personas están leyendo cuando nos miran? Estão lendo uma mensagem. Están leyendo un mensaje. Agora, se a mensagem que estão lendo é esta que está aqui, Ahora, si el mensaje que están leyendo es este que está aquí, se ela tem sido escrita pelo Espírito do Deus vivente, si ese mensaje ha sido escrito por el Espíritu del Dios viviente, então está sendo gravado Cristo em você e em mim. entonces está siendo grabado Cristo en ti y en mí. É exatamente isso que as pessoas irão ler. Y eso será lo que las personas van a ver. E isso é uma vida de consagração, Eso es una vida de consagración. uma vida na dependência do Espírito. Una vida de dependencia del Espíritu. Não há como nós não marcarmos as pessoas se nós estivermos vivendo uma vida na dependência do Espírito. No hay como no marcar a las personas si estamos viviendo en una dependencia del Espíritu. Vejam Atos dos Apóstolos, capítulo 4, Vamos a ver Hechos de Apóstoles, capítulo 4, apenas um único versículo, solo un versículo, o versículo 13. versículo 13.
Y viendo la valentía de Pedro y de Juan, y teniendo en cuenta que eran hombres sin letras e indoctos, se asombraban y reconocían que habían estado con Jesús. Olha só que lindo. Mira eso que hermoso. De certa forma, tanto Pedro como João foram reconhecidos por estarem com Jesus. De cierta manera, tanto Pedro como Juan se les reconoció por haber estado con Jesús. Aquela intrepidez, aquela ousadia que havia no coração deles, Aquella intrepidez y aquella osadía que había en su corazón, apesar de serem homens que não tinham cultura, a pesar de ser hombres que no tenían cultura, mas eles expressavam a realidade de serem uma carta viva. pero ellos expresaban la realidad de ser una carta viva. E eles foram identificados como aqueles que haviam estado com Jesus. Y ellos fueron identificados como aquellos que habían estado con Jesús. Pergunta para nós, é assim que as pessoas nos identificam? Pregunta para nosotros, ¿es así como nos identifican las personas? As pessoas quando olham, quando conversam conosco, através dos nossos assuntos, Las personas cuando nos miran, cuando conversan con nosotros a través de nuestros asuntos, será que eles podem identificar essa mesma realidade? ¿será que ellos pueden identificar esta misma realidad? Ah, ele, ela, eles estão andando com Cristo. Ah, él o ella están andando con Cristo. Tintas frescas. Tintas frescas. Vamos pegar uma outra passagem, Vamos a tomar otro pasaje. mas esta apenas, livro de Mateus, En el libro de Mateo, capítulo 26, capítulo 26, do versículo 69 ao 73. del versículo 69 al 73. Isto. Pedro estaba sentado afuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: «Tú también estabas con Jesús el Galileo». Pero él negó delante de todos diciendo: «No sé lo que dices». Pero cuando él salió a la puerta, otra criada le vio y dijo a los que estaban allí: «Este estaba con Jesús de Nazaret». Y otra vez negó con juramento: «Yo no conozco al hombre». Y poco después se acercaron los que estaban por allí y dijeron a Pedro: «Verdaderamente tú también eres de ellos, porque aun tu modo de hablar te descubre». O teu modo de falar te revela, te expõe. Mesmo Pedro, na sua completa fraqueza, Incluso Pedro, en su completa debilidad, ele manifestava o perfume de Cristo. él manifestaba el perfume de Cristo. Não é lindo isto? A maneira dele se expressar La manera misma de expresarse mostrava que ele havia estado com Jesus. manifestaba que él había estado con Jesús. Pedro amava Jesus, Pedro amaba a Jesús, mas era impossível como nós. pero era imposible como nosotros. Mas o Senhor, cheio de graça e de misericórdia, Pero el Señor, lleno de gracia y misericordia, sabemos que ele restaurou Pedro de uma maneira muito linda. sabemos que Él le restauró de una manera muy linda. Nós sabemos que, na continuação desse texto, Sabemos que en la continuación de ese texto, nós vimos que aquilo que Jesus havia dito sobre ele sabemos que lo que Jesús había dicho sobre Él se cumpriu. O galo se cantou. se O galo cumplió. cantou El gallo cantó 3 vezes, 3 veces, porque Pedro havia negado. Porque o galo Pedro cantou havia 2 negado. vezes, diz o livro de Marcos, porque Pedro havia negado 3 vezes. 2 veces lo negó. Marcos aquí- dice 3, 2 veces, Marcos 2 vezes. 2 veces. Aqui. Então nós temos esse cenário lindo que depois, então, o Senhor Jesus vai buscar Pedro numa circunstância impressionante. Luego tenemos ese escenario en el que el Señor va a buscar a Pedro en esa circunstancia impresionante. E o único registro que nós temos desse fato é o livro de Marcos. El único registro que tenemos de ese hecho es el libro de Marcos. Porque Marcos, na realidade, é o livro de Pedro. Porque Marcos en realidad es un evangelio de Pedro. Porque Pedro ditou para que Marcos escrevesse. Porque Pedro dictó para que Marcos escribiera. E é o único que registra algo maravilhoso. Y es el único que registra algo maravilloso. Depois da ressurreição de Jesus, Después de la resurrección de Jesús, então, quando as mulheres percebem que o túmulo está aberto, entonces cuando las mujeres ven que la tumba está abierta, conversam com o Senhor conversan con el Señor e ouvem a seguinte voz: y oyen la siguiente voz: vá e diga aos discípulos e a Pedro. Id y decid a los discípulos y a Pedro. Essa expressão "e a Pedro" só aparece ali. Esa expresión y a Pedro solo aparece ahí. Pedro fez questão de deixar esse registro. Pedro se encargó de que se quedara ese registro. Coloque-se no lugar de Pedro, por favor.
Ponte en el lugar de Pedro, por favor. Você o negou várias vezes, depois você praguejou sobre Jesus. Tú lo negaste varias veces y después Lançou praga. habló mal de Jesús. Hablou mal de Jesus. Habló mal de Jesús. E Jesus é preso, então acontece todo aquele cenário. Y ahora Jesús se presenta en todo aquel escenario. Imagina o coração de Pedro, Imagínate el corazón de Pedro depois da ressurreição de Jesus. después de resucitar Jesús. Então, quando Jesus manda chamar os seus discípulos, ele faz a questão Entonces, cuando Jesús manda llamar a sus discípulos, hace ese matiz e acrescenta, chama Pedro também. y añade, y llama a Pedro también. Isso é maravilhoso. Eso es maravilloso. Depois os irmãos leem para uma meditação pessoal o livro de João, capítulo 21. Después que los hermanos lean para meditación personal Juan 21, E ali acontece a plena restauração de Pedro. y allí acontece la plena restauración de Pedro. Jesus vai perguntar para ele por 3 vezes também, tu me amas, Pedro? Tu Allí me le, amas? Tu allí me le va a amas? preguntar por 3 veces también, Pedro, ¿tú me amas? Pedro, ¿tú me amas? ¿Tú me E amas? Pedro foi tão sincero, Y Pedro fue tan sincero porque Jesus perguntava assim, você me ama a ponto de dar a sua vida por mim, que é o amor ágape, que aparece ali? porque Jesús le preguntaba, ¿tú me amas hasta el punto de dar tu vida por mí, que es el amor ágape? Pedro respondia, Senhor, tu bem sabes que eu tenho uma boa amizade contigo. Y Pedro le respondía, Señor, tú sabes que yo tengo una buena amistad contigo. O amor filéu, amor de amigo. El amor fileo, amor de amigo. E até o fim ele vai assim. Y hasta el fin él va así. Sabe o que Jesus ¿Y faz? sabes qué hace Jesús? Depois que Pedro diz assim, Senhor, tu sabes todas essas coisas, Después que Pedro dice, Señor, tú sabes todas las cosas, Jesus se abaixa em direção a Pedro e Jesus- aceita aquele amor de Pedro. Jesús se abaja en dirección a Pedro y acepta aquel amor de E Pedro. fala assim, vai e apacenta os meus cordeirinhos. Y le dice así, ve y apacienta mis corderitos. Que Jesus maravilhoso nós temos. Qué Jesús maravilloso tenemos. Aí Pedro ele tem aquela morte tão diferente que impacta o nosso coração. Pedro diz a tradição Pedro dice la tradición que ele foi crucificado, mas de cabeça para baixo. que él fue crucificado pero cabeza abajo. Porque ele diz que não era digno de morrer como seu mestre. Porque él dijo que no era digno de morir como su maestro. Isso não está na Bíblia, mas a tradição nos conta isto. Eso no está en la Biblia, pero la tradición nos lo cuenta. Então aqui está a obra de Cristo na vida de Pedro. Entonces ahí está la obra de Cristo en la vida de Pedro. Mas, queridos irmãos e irmãs, nós precisamos do Espírito Santo Pero queridos hermanos y hermanas, nosotros necesitamos del Espíritu Santo para vivermos uma vida completamente consagrada ao Senhor. para vivir una vida completamente consagrada al Que Señor. Ele faça sua obra em nossos corações. Que Él haga su obra en nuestros corazones. Amém? Amén. Com a ajuda do Senhor, na outra sessão, nós vamos estar falando a respeito da consagração do Senhor Jesus Cristo. En la otra sección vamos a estar hablando de la consagración en la vida del Señor Jesús. Vamos ter uma palavra de oração. Vamos a tener una palabra de oración. Recebemos a Tua palavra, Senhor. Recibimos tu palabra, Señor. Queremos verdadeiramente ser aqueles que possam viver uma vida de real consagração. Queremos verdaderamente ser aquellos que viven una vida de consagración. Nós queremos ter a marca do sangue sobre nossos corpos, Queremos tener la marca de la sangre sobre nuestros cuerpos, sobre a ponta sobre a ponta direita da orelha, sobre la punta de la oreja derecha, do dedão da mão e o dedão do pé, el pulgar derecho de la mano y el pulgar derecho del para pie, que possamos viver de modo inteiro para Ti, para que podamos vivir de manera completa para ti, consagrada só a Ti, consagrados solo a ti, na dependência completa do Espírito en Santo. la dependencia completa del Espíritu Santo. Faça isso por Tua bondade, Senhor, Haz eso por tu bondad, Señor, em Teu próprio nome, Senhor. en tu propio nombre, Señor. Amém, Senhor. Amén. Amém.